Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Adrian, escrevente do TJ São Paulo. Essa aqui é a segunda aula desse nosso curso aqui de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Teremos provavelmente duas questões na prova do TJ São Paulo, do Estatuto, dessa lei aqui, que trata de alguns artigos, não são de todos, tá bom? E essa aqui é a segunda aula. Lembrando que aqui eu utilizo, pessoal, um sistema de ensino que é sempre fazendo revisões de aulas anteriores, fazendo aula do dia, mostrando uma questão do dia e fazendo também um quadro resumo da aula do dia. Então esse sistema eu utilizo em todas as aulas. Esse curso aqui de Estatuto da Pessoa com Deficiência é completo, tá bom, pessoal? Então não tem curso para vender, tá? Não tem nada disso. Esse curso aqui que eu tô gravando para vocês antes da prova, agora na reta final, é completo, tá? Vou trazer aqui esse curso completo, são poucos artigos que você precisa gabaritar, porque são duas questões que você não pode errar de jeito nenhum, tá certo? E para você, que aí sim, que é um curso completo de normas da corregedoria, você já deve ter visto meu curso gratuito aqui no canal, tem um curso completo também, que eu coloquei num preço super barato, 50% de desconto agora na reta final, tá? No primeiro link da descrição do vídeo você consegue ver esse curso e aí você avalia se consegue ou não adquirir, tá? Tentei ajudar todo mundo agora nessa reta final. Vamos então começar essa segunda aula aqui de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, tá? Artigo 13, 34 e 38, a gente está no início ainda. Vamos lá, da onde a gente parou da última aula. Primeira coisa, com revisão da aula anterior, o que é pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e precisa gerar uma obstrução. Isso é a pessoa com deficiência, certo? Ela pode ser submetida a uma avaliação biopsicossocial, que vai ser realizado por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, ok? E vai avaliar os impedimentos, as funções e estruturas do corpo. Vai avaliar fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Vai avaliar também as limitações no desempenho das atividades e as restrições da participação da pessoa com deficiência. Deficiências ocultas, pessoal, lembra o que é? É aquela pessoa que utiliza um cordão de fita com desenhos de girassóis, tá? Ela é facultada que utilize esse cordão, não é obrigatório, é facultado, tá? E não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, mesmo que ela estiver com esse cordão. Então isso daí é o que a gente viu na primeira aula, tá? É importante, não esquece. Continuando agora, vamos falar do artigo 3º, onde ele traz uma série de definições que são importantíssimas. Isso cai em prova, pessoal, você precisa saber. Não é difícil, não tenta ficar decorando toda a definição que aí você vai errar. Eu vou aqui te chamar a atenção de palavrinhas-chave em cada uma das definições que vai fazer você acertar muito mais fácil, olha só. Então, para fins dessa lei, consideram-se, são definições, ok? Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance. Decora, só isso daí já vai matar tudo. Possibilidade e condição de alcance, tá? Então, acessibilidade é aquela pessoa que precisa ter a possibilidade ou uma condição de alcance a alguma coisa. Só você pensar assim que faz sentido. Para o quê? Para utilizar com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos, edificações, transporte, informações, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologia, bem como outros serviços, instalações abertas ao público, de uso público ou privado. Tudo é sempre de uso público ou privado, tá bom, pessoal? De uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, essa acessibilidade visa a pessoa com deficiência, mas não só ela, também a pessoa com mobilidade reduzida. A prova pode falar que é somente pessoa com deficiência que precisa ter acessibilidade. Não, pessoa com mobilidade reduzida também, tá? Fique esperto com isso, mas lembra, acessibilidade fala em possibilidade e condição de alcance. Inciso 2. Desenho universal. Esse é bem fácil, pessoal. Só lembra das duas palavrinhas aí no início. Concepção de produtos. Pensa, pessoal, quando você vai desenhar alguma coisa, vai criar um desenho da sua cabeça, você não vai fazer a concepção dele?
certo? Uma concepção, que no caso daquele desenho é um produto. Então, uma concepção de produtos, desenho universal, concepção de produtos. Só memoriza isso. Ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, o desenho universal, ele já nasce pronto. Você já está fazendo ele do zero. Por que você vai precisar adaptar depois? Não vai. Ele já nasce pronto. Então, você já está fazendo a concepção daquele produto de uma maneira que não vai precisar mexer. Já vai ser acessível a todos. Então, sem necessidade de adaptação, beleza? Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Isso aí é um apoio. Memoriza que é um apoio. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologia, estratégia, papapá, que objetivem promover a funcionalidade. Então, o objetivo da tecnologia assistiva ou ajuda técnica é promover a funcionalidade de alguma coisa relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, só ver o que está escrito aqui atrás, qualidade de vida e inclusão social. Então isso daí, pessoal, é a tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Então isso daí é o apoio, tá? Promove a funcionalidade. Memoriza isso daí. Barreiras, pessoal. Barreiras é qualquer entrave ou obstáculo, tá? Simples assim. Atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de direitos, acessibilidade, liberdade, enfim. Isso é uma barreira. Só que aí existem algumas barreiras. Aí que está o problema. Barreiras urbanísticas tem a ver com vias e espaços públicos ou privados. É sempre espaços públicos, privados, tá? Aberto ao público ou uso coletivo. Então, urbanísticas é vias e espaços. Arquitetônica está falando de edifícios, tá? Então, sempre que for arquitetônico, está falando de edifícios. Barreira nos transportes, está falando dos meios de transporte. Também que faz sentido. Comunicações, qualquer entrave, obstáculo, atitude que impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações. Então, comunicações da informação é recebimento de mensagens e de informações. Barreiras atitudinais, está falando de atitudes, comportamentos. E barreira tecnológica, as que dificultam ou ainda impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, pessoal, o importante aqui dessa parte é você memorizar os mais difíceis. Porque transporte é meio de transporte, comunicação, recebimento de mensagens, atitudinais são atitudes, barreiras tecnológicas, está falando de tecnologia. Então, lá em cima, que é o mais difícil, a urbanística, está falando de vias e espaços, tá? Não vai confundir com transporte. Transporte é transporte, tá? Urbanísticas é via espaços e arquitetônico está falando de edifício, tá? Então isso daí é o mais importante. Comunicação, pessoal, forma de interação. Falou em comunicação, você lembra da palavrinha interação, tá? Dos cidadãos, que abrange outras opções, línguas, inclusive libras, visualização de texto, braille, sinalização, sistema de sinalização e comunicação tátil, por aí vai, tá? Um monte de coisa. Isso daí, comunicação lembra de interação, certo? Adaptações razoáveis, pessoal. Lembra dessa palavrinha aqui, ó. Ajustes necessários, tá? Adaptações, modificações e ajustes necessários. Adaptações razoáveis é ajustes necessários. Adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, tá? De repente o examinador pode colocar ajustes necessários e escrever lá que acarretem ônus desproporcional ou que não acarretem ônus proporcional e devido. Então ele pode dar uma brincada aí. Por isso que eu coloquei de laranja aí, ó. Não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais, ok? Então, adaptações razoáveis é ajustes necessários, não acarretem ônus desproporcional e indevido. Elemento de urbanização, pessoal. Falou em elemento de urbanização, você lembra de componentes, tá? Elemento é componentes. Elemento é componentes, ele com, ele com, ele com. Memoriza isso, ele com. Sei lá o que é ele com, mas memoriza isso, ele com. Você pode confundir com mobiliário urbano. Elemento de urbanização, mobiliário urbano, tem a palavra urban, aí você pode se confundir. Então não esquece que mobiliário tá falando de objetos. Olha o OB aí, ó. Objetos, ok? Mobiliário,
objetos. Memoriza isso que você não esquece. O resto aí é um monte de coisa que você vai ler, vai tentar decorar e não vai adiantar nada, pessoal. Memoriza essas palavrinhas que eu tô falando, tá? Pessoa com mobilidade reduzida. Quem é essa pessoa para fins desta lei? Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade. Não é qualquer redução, é uma redução efetiva da flexibilidade, coordenação motora ou percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Para você memorizar isso, então, quem é a pessoa com mobilidade reduzida? É aquela pessoa que liga para o PCC de maneira permanente ou temporária, mas de forma efetiva. Vou te explicar. Ligo, pessoal, é a pessoa que é a lactante, o idoso, a gestante e o obeso. PCC, pessoa com criança de colo, tá bom? É permanente ou temporário porque é uma característica e precisa ser de uma forma efetiva. Ligo para o PCC de maneira permanente ou temporária, mas de forma efetiva. Isso é a pessoa com mobilidade reduzida. Não esquece que isso vai fazer você acertar a questão na prova. Residência inclusiva, pessoal, tem a ver com o Serviço de Acolhimento do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, tá? Falou em residência inclusiva, tem que lembrar do SUAS. E aí lá embaixo fala que é com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, tá? Pode ser que o examinador pegue alguma coisa desse tipo também. E se falar em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, é uma moradia com estrutura adequada. Então, se é uma moradia para uma vida independente, olha só, a vida seria ou será independente da pessoa com deficiência. Então, essa moradia já tem que ser adequada. Então, uma moradia para a vida independente é uma moradia com estrutura adequada. Não vai precisar mexer em nada ali que já vai estar pronto, ok? Atendente pessoal, quem que vai ser? É a pessoa, membro ou não da família, com ou sem remuneração, que assiste e presta cuidados básicos essenciais à pessoa com deficiência no exercício das atividades diárias, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então, se tem uma pessoa lá que é a fisioterapeuta da pessoa com deficiência, essa pessoa não é uma atendente pessoal, é outra coisa, tá? Porque ela vai ter, tá fazendo uma técnica, um procedimento que é uma profissão legalmente estabelecida, que é a fisioterapia. Então, por isso que é excluída esses casos. O atendente pessoal é um membro ou não da família, com ou sem remuneração. Memoriza isso que é show. Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Então, profissional de apoio escolar é do estudante, tá? Sem crise. Instituições sempre é a mesma coisa, pessoal. Pública, privada, tá? E aí, a mesma coisa também, excluídas as técnicas, os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, tá? Mesma coisa que a gente viu do atendente. Acompanhante, pessoal, é aquele que acompanha, certo? Mas você precisa saber o detalhe no final. A pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente. Então, o acompanhante, ele pode ou não ser um atendente pessoal, tá? Então não confunda. Para ser um acompanhante, como você vai identificar na hora da prova, a questão vai ter que te falar que ele acompanha a pessoa com deficiência. Se não falar isso, aí vai ser o atendente pessoal, tá? Não confunda isso, porque se você errar isso, é besteira na hora da prova. Vamos ao resumo dessa aula aqui, tá? O quadro resumo dessa aula para você não errar isso em prova, pessoal. Olha só, acessibilidade, os principais que você precisa saber. Acessibilidade, memoriza, possibilidade e condição de alcance, desenho universal, concepção de produtos, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, promove a funcionalidade, adaptação razoável, lembra de ajustes necessários. Elementos de urbanização são componentes, mobiliário humano, objetos, tá bom? Mobiliário humano, objetos. Pessoa com mobilidade reduzida, ligo para o PCC de forma permanente ou temporária, mas de forma efetiva. É a lactante, o idoso, a gestante, o obeso, a pessoa com criança de colo, pode ser de maneira permanente ou temporária, mas precisa ser algo efetivo, tá? Uma mobilidade efetiva. Residência inclusiva, lembra do SUAS, atendente pessoal é com ou sem remuneração e o acompanhante pode ou não ser um atendente pessoal. Vamos ver como que isso já caiu em prova? Prova da VUNESP 2019 para médico judiciário, pessoal. Olha só. Já inicia o comando da questão
mostrando o seguinte, ó, a concepção de produtos. Pessoal, começou assim, você nem leu o resto. Eu falei para você, concepção de produto, quando você está desenhando ali, você está criando, está fazendo a concepção de um produto, você está diante de um desenho universal. Letra D foi o gabarito. Em segundos você acerta essa questão sem precisar ler todo o comando da questão. Acabou. Concepção de produtos, desenho universal. Resposta correta é a letra D. 2019, enfermeiro judiciário. Olha lá como começa lá em cima a perguntinha. Prova da VUNESP, ó, caiu pro TJ, só não foi para escrevente, mas caiu no TJ. A possibilidade e condição de alcance. Acabou, pessoal. Falou em possibilidade e condição de alcance, vou até aumentar aqui para você precisa traz isso na sua cabeça. Possibilidade e condição de alcance. Falou isso é o quê? Acessibilidade, a possibilidade ou condição de alcance para você conseguir ter aquela acessibilidade. Acabou. Letra D é o gabarito também dessa questão. E aí, acabou aqui, pessoal, porque é isso. É isso que vai cair na prova se cair essas definições. Não vai cair coisa diferente disso, tá? Vai trazer ali uma definição, vai falar para você escolher qual que é. E assim, memorizando aquelas termos-chave, palavras-chave, você vai acertar isso com certeza na hora da sua prova, tá? Se inscreve no canal, não vai perder as próximas aulas não, você viu que vai fazer diferença na hora da sua prova. Essas aulas aqui, pessoal, vai memorizar. Você vai memorizar sem precisar fazer um monte de revisão aí, você vai memorizar só com essas aulas aqui. Assiste uma vez cada aula, da ordem, tá? Essa é a segunda aula, que isso vai te ajudar. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.